Bora falar de terror hoje, mais uma vez. Fala galera, Tecno Rafa Pinheiro aqui. Bem-vindos a mais um Dissecando Quadrinhos. Hoje a gente vai falar sobre... Qual é o nome disso? Separados. Eu li ao contrário, é meio anagrama isso aqui, né? Parece que dá pra ler ao contrário, mas não. Separados, do Scott Snyder, Scott Tuff, tem dois Scott no título, e Attila Futaki. Eu acho que é assim que se fala o nome dele. Bom, é uma livro da Darkseid, mais um terrorzinho bem interessante, né? A Darkseid é famosa pelos terrores, enfim. E vamos falar um pouquinho sobre ele hoje, tá bom? Antes de começar, se inscreva nas redes sociais todas, Facebook, Twitter, Instagram, aqui no YouTube também, ativa o sininho. Se você quiser conhecer meu trabalho para além do YouTube, eu sou quadrinista, sou professor, sou editor do Universo Guará. Inclusive, leio a Travessia e leio os quadrinhos da Guará que estão saindo aí. E se você quiser fazer parte dessa comunidade aqui, agora que tem mais de 20 mil inscritos, estou feliz pra caramba, tem um grupo no Facebook também. Entre no grupo no Facebook, a gente troca ideias sobre quadrinhos, fala bastante coisa sobre bastante coisa, né? Mais sobre produção de quadrinhos mesmo. Então entra lá, link na descrição, tá bom? Bom, gente, Separados, então, é uma história de terror, como eu falei, e curioso, porque a Darkseid geralmente não tem esse acabamento brilho, né, na capa. E hoje, né, com esse título tá brilho por alguma razão, não sei exatamente porquê, geralmente é fosco. Eu achei que tem a ver, achei que ficou bom. Tá? Inclusive a capa é muito bonita, gente. É uma capa que chama atenção porque, nossa, é muito bonita. Tá? De parabéns, Darkseid, mais uma vez arrebentando o projeto gráfico, porque eles fazem isso muito bem. Bom, como eu tenho feito aqui no canal, eu vou falar sobre roteiro, depois sobre desenhos, né, arte, depois sobre narrativa. São os três assuntos aqui. Separados, então, é a história de um menino que vai pra estrada e... Não é um senhor, é um velho, que não tem um braço, na verdade, né? Ele não tem um braço e aí ele tá velho, tem família e tal. E aí ele recebe uma parada de alguém que faz ele lembrar de uma história que ele viveu quando era criança. E aí sim, você acompanha ele como criança andando na estrada e lidando com coisas perturbadoras, né? Eu acho interessante porque esse quadrinho evoca o medo do desconhecido da estrada, né? O medo da estrada ser perigosa. E eu sei que hoje em dia não é tanto assim, porque hoje em dia a gente tem internet, a gente tem celular, a gente tem até aquele telefonezinho de satélite no meio da estrada, sabe? Para você entrar em contato. Tem muita gente no mundo, então toda hora tem posto, mas ainda tem lugares no mundo, no Brasil também, né, especificamente, que as estradas são desertas mesmo, sacou? São perigosas. Às vezes nem são perigosas, mas são desertas, são lugares inóspitos, entendeu? Onde se você ficar perdido ali, o seu carro quebrar, ou sei lá, a sua carroça quebrar, né, depende da época, você tá perdido, você não tem o que fazer, né? A menos andar e esperar pela boa vontade de alguém e ver se esse alguém que vai aparecer vai ser legal ou não. Então é um medo real, um medo genuíno, que hoje em dia não se aplica tanto, mas que para algumas pessoas em alguns lugares específicos do mundo ainda é muito real, né? Então ele trata desse medo do desconhecido da estrada. E nesse sentido, cara, é bem aterrorizante, assim. O interessante dele ter esse flashback, né, é que ele mostra esse cara sem braço no início, esse senhor sem braço. E na história o moleque tem braço. Então é um spoiler bem-vindo, porque você quer saber como ele perdeu o braço, entendeu? O que aconteceu para esse cara perder o braço. E você fica meio que instigado a ler para descobrir isso, você descobre no final. Não vou falar como, mas é interessante. Então acho que foi bem escrito. De forma geral, muito bem escrito. Então parabéns aos envolvidos aí. O desenho, gente, a gente tem mais o que falar. Olha só, deixa eu botar a página para vocês. Aqui. O desenho é muito bonito, tá? Ele é bem sujo, bem sujo e bem confuso em alguns momentos, inclusive, né? E eu acho que isso é bom para esse tipo de história. Até aqui eu peguei uma página que é bem limpa, né? Mas o desenho em geral, olha que bonito esse cenário aqui. Mas em geral o desenho é bastante sujo, bastante escuro, né? Olha só. E eu acho que isso agrega à história, porque é uma história que se passa o tempo todo de noite, quase o tempo todo, que se passa muito nesse desconhecido, um lugar que você não conhece. Nem o personagem, nem você, né? Então, essa coisa meio difusa, você não sabe o que está acontecendo muito bem em alguns momentos, é bem aplicado, claro que não é demais, né? Já resenhei aqui quadrinhos que usam esse recurso demais e perde a proposta, você não entende nada, mas aqui ele é confuso no nível limite ali, você consegue entender tudo e ao mesmo tempo se sentir meio desnorteado. Então, parabéns, né, pela arte. E a arte é muito bonita quando ela precisa ser. Os cenários são ótimos, olha só. Você vê que não é uma inabilidade do desenhista de desenhar limpo. Ele desenha sujo porque ele quer. É muito diferente isso, né? Então, ele sabe desenhar limpo quando precisa
E quando ele quer fazer uma coisa mais suja, né, uma cena mais cheia de informação, ele também consegue fazer. Eu acho isso muito positivo. Inclusive, essa cena aqui é ótima. E muitas das coisas que acontecem na história, no sentido de sujeira, né, de dar esse tom arranhado para a coisa, não necessariamente é do desenho, mas é das cores. E aí eu acho que passa um pouco do ponto. Porque as cores, antes de mostrar, só essa cena aqui é ótima, gente. Esse momento que ele usa a armadilha de urso, cara, é um momento super tenso, que assim, não necessariamente acontece alguma coisa sanguinolenta, não. Mas o terror psicológico, ele faz uma brincadeira, né? Todo mundo bêbado faz uma brincadeira com uma armadilha de urso, entendeu? Cara, é assustador, assustador. É um dos momentos mais legais da história. Mas enfim, e aí as cores, elas em algum momento são muito positivo, né? Olha só. Fica super legal como que acontece essa textura da cor. A cor é muito texturizada, ela simula uma aquarela. Eu acho que é digital, tudo indica que é digital, mas simula uma aquarela. Simula bem, assim, simula bem uma aquarela. Então ela em alguns momentos é muito bem-vinda, né? Como aqui. Olha só que interessante. Como ela consegue, com essa sujeira, dar a noção de que é grama, de que tem muita coisa acontecendo. Mas em algumas horas a textura passa um pouco do ponto, começa a confundir. Na mesma página, olha só. Aqui, onde tem a textura do desenho da madeira misturado com a textura da cor. E fica muita textura, fica uma coisa em cima da outra, começa a se perder um pouco, né? Fica um pouco confuso em alguns momentos. E eu acho que por a cor tentar simular essa aquarela, né, ela fica um pouco indefinida em alguns momentos. Ela é muito lavada. Não é nem questão de intensidade de cor, não, de saturação. Ela é lavada no sentido que toda ela tem uma textura igual. Então tem coisas que eu não queria textura, tem coisas que não precisa de textura, ela funciona bem com cor, ou talvez um pouco menos de textura. E eu acho que tem toda a mesma textura para simular um papel de aquarela e acaba ficando meio pasteurizado em alguns momentos, infelizmente. Geralmente nas horas mais claras, né? Justamente. Nas horas mais escuras funciona muito bem. Mas na hora mais clara, às vezes a coisa se perde um pouco, né? Deixa eu ver se eu pego um exemplo interessante para mostrar para vocês aqui. Tipo aqui, ó. Inclusive ele tá um pouco verde nesse desenho, mas tem muita textura, não precisa dessa textura toda na cara dele, entendeu? Textura, em todo lugar tem textura. Eu acho que por conta disso ele perde um pouco do foco, entendeu? Ele podia ser da textura onde ele quer especificamente e fazer com que você olhe para esse lugar, né, na hora que ele quer que você olhe. Assim o seu olho acaba passando por tudo ao mesmo tempo e fica um pouco confuso. Mas só isso. O desenho é lindo, as cores, de novo, funcionam na maior parte do tempo, só em alguns casos acontece isso. E a história, como eu falei, é aterrorizante. A parte da armadilha de urso é assustadora. Falando de narrativa, eu acho legal, esse quadrinho é interessante porque narrativa é competente. E quando eu falo de competente, não é uma coisa ruim, não é uma coisa tipo, não é bom. É bom. Justamente por ser bom, que você não percebe a narrativa ali, entendeu? Então, em alguns momentos que você quer, por exemplo, uma cena mais vertical, você tem um quadro mais vertical. Umas cenas mais horizontais, você tem um quadro mais horizontal. Então, ele sabe aplicar a decupagem, né? Montar as páginas de acordo com a sensação que ele quer te passar. Mas não é nada exagerado, é sempre sutil, então a narrativa passa, você nem percebe que ela está lá. E eu sempre falo que esse é o ideal, né? A narrativa, ela tem que não estar lá, você tem que não perceber que ela está lá, porque quando você percebe, geralmente, ela está ruim, ela está atrapalhando, entendeu? Então aqui ela corre suave, de novo, não tem nada espalhafatoso, assim, de super incrível, diferentão narrativamente, mas é competente, ele faz o que tem que fazer e acerta, entendeu? Então é um quadrinho bom, cara, eu achei muito bom. Ó, por exemplo, aqui uma cena de perseguição que está mais intensa, né? Você está meio perdido, então ele faz os requadros ficarem mais tortos também, você não sabe meio para onde ir, porque você não sabe para onde ir visualmente aqui, eu estou olhando para o lugar errado, você não sabe para onde ir visualmente na página, mais ou menos, né? Ficou um pouco mais confuso, assim como ele não sabe para onde está correndo, né? Então ele tenta passar a sensação, e ele consegue, na verdade, né? Passar a sensação de terror, de estar perdido, de estar com medo, através da decupagem da narrativa. Então é um quadrinho que assertivo, assim. De novo, então resumindo, é um quadrinho que, como história, é bem bom, é bem tenso, eu acho que o objetivo é esse, né? Eu acho o vilão um pouco fraco, ele é ele é muito abstrato, eu diria, entendeu? Então você perde um pouco da realidade da coisa. Ele é apresentado como alguém muito real e eu senti mais medo no início. Quando eles depois se mostram como uma outra coisa, isso me tirou um pouco da história, na verdade. Mas o momento, a capacidade de criar atenção é excelente. O desenho é muito bom, as cores são boas na maior parte do tempo, em alguns casos nem tanto, e a narrativa é funcional. Então recomendo, cara, é um bom quadrinho, bom terror para quem curte terror, né? Tanto terror psicológico quanto um terror uma hora um pouquinho mais violento mesmo. Mas a maior parte do terror, e isso eu acho interessante, eu não falei no início, não é o sangue, porque
tem sangue, tem umas horas um pouco sanguinolentas, mas é mais pro final ali. Ao longo da maior parte da história é psicológico. Você sabe do perigo, você tá ligado o que vai acontecer, mas não aconteceu. E você fica, será que é agora? Será que eu vou virar a página e vai dar ruim? Né? Você vai sempre com aquela aflição. Isso é muito eficiente nesse quadrinho. Então, parabéns aos envolvidos, recomendo, tá? Então, se leu esse quadrinho já, não leu, comenta aqui embaixo, quero a opinião de vocês. E aguardem mais Dissecando de Terror, que eu gosto bastante de fazer. Beleza? É isso, gente. Curte, comenta, compartilha, se inscreve, coisa que todo mundo já sabe. Não se esqueça de ler Travessia. Travessia é meu quadrinho novo, que está saindo de graça na internet, link na descrição. Tenho tapas no Webtoon e no Flipthrough. Leiam lá e me deem sua opinião. Não é de terror, tá? É aventura e ficção científica, mas enfim, leiam lá que é de graça. E é isso, gente. Então, no mais, aquele abraço. Valeu!